Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 74, nós já estamos terminando o capítulo 12, né? O umbral é o tema, né? Nós estamos terminando já esse capítulo. O próximo capítulo, no gabinete do ministro, capítulo 13. Mas aqui, temos que terminar esse aqui, né? E eu vou voltar umas 3 linhas, que eu costumo fazer isso. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante, as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Lísias dizendo a André Luiz, dizendo para André Luiz, né? Uma certeza, porém posso dar-lhe, não obstante as sombras e as angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Engraçado que, conversando com uma amiga a respeito de algumas situações nas regiões umbralinas, veja bem, eu me lembro que eu estagiei, eu permaneci no umbral durante 13 anos. E se eu disser para você que eu não me lembro de nunca ter comido um pão, um prato de arroz com feijão, com macarrão, com batatinha, ninguém nunca chegou e me entregou um pão, um copo com água, durante 13 anos. Aí você pode me perguntar assim, mas os seres lá não comem? Eu posso dizer para você o seguinte, que sim, os seres lá se alimentam. Olha só, eu me lembro de comer muito musgo. Eu comia muita grama, raízes de árvores. Eu me alimentava de lama. Luiz, você não sente mal em pensar essas coisas? Não. Eu até agradeço a Deus por existir aquela região e ter me abrigado. Eu me lembro de me alimentar de lama, musgos, quer dizer, lodo. Eu me lembro de me alimentar de urina, poças de urina. Eu me lembro, você vai me perdoar, mas eu preciso dizer isso para você. Porque não pense que lá no umbral tem mesas lautas não, viu, meu bem? Mesas lautas. Você sabe que é mesas lautas, né? Não pensa que tem isso lá, porque não tem não. Eu me lembro de me alimentar-se de fezes. Eu me lembro de sentir, de ter fome. Mas ao mesmo tempo eu me lembro de me sentir saciado. Como eu me lembro de permanecer meses e meses sem comer nada. E ao mesmo tempo
eu não me enfraquecia ao ponto de desmaiar, de fome, que eu quero dizer. Porque eu desmaiava muito, mas não de fome. Roupa totalmente rasgada, não tinha nenhum dente na boca, cabelo longo, barba longa, totalmente perturbado, alienado. Lá, eu me lembro disso. Mas é interessante. Parecia que havia no ar substâncias que nutria aqueles lá e a mim, nos sustentava. Olha assim, ó. Parece que quando eu buscava oxigênio com a narina, pela narina, parecia que uma mesa lauta entrava pela minha narina fora e supria todas as minhas necessidades ali daquele momento. De forma que eu ficava meses e meses sem botar comida na boca. Comida sim, grama, urina, raízes. Mas aí nós aprendemos na doutrina dos espíritos que Deus é Pai, que Ele não abandona nenhum dos seus filhos. Nós aprendemos na doutrina que se existe um lugar onde Deus se faz tão presente, Jesus e os amigos espirituais são nessas regiões de sofrimento. Ali, nas regiões umbralinas, que de fato os amigos espirituais caravaneiros trabalham, alimentando todos aqueles seres que ali se encontram, sem que os seres percebam a presença deles, porque os seres protetores, amigos espirituais, numa faixa vibratória a qual aqueles que ali se encontram não os veem. Então é preciso entender que quando aqueles seres dormem, quando eles respiram, os mentores, agora já começou a transitar para lá para cá, ó. Os mentores, eles introduzem no organismo perispiritual daqueles seres que lá se encontram nutrientes, proteínas, alimentos que supra a necessidade deles naquelas condições. Porque eu digo para você, eu nunca comi um frango assado lá. Eu nunca comi uma leitoa lá, pururuca. Agora veja bem, isso é complexo. Porque existe aqueles seres que desencarnam aqui na Terra, aqueles gulosos, aqueles, né, que tiveram o olho maior, ó, de novo, tiveram os olhos maior que a barriga, que o estômago, e que desencarnaram
em cima de uma mesa, comendo, comendo, comendo. Esse continua lá com essa impressão, com essa imagem de que lá ele, de novo, continua lá, ele continua lá com essa impressão de que come, 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 bebe, 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 incansavelmente, ininterruptamente. Por isso que eu digo que o processo é complexo. Eu não me lembro de ter vivido essa situação, mas que lá nas regiões umbralinas existe bebida alcoólica, existe drogas, tudo quanto é tipo de prostituição existe. Mas não pensemos que isso é para 100% dos que lá se encontram, porque cada um enfrenta um tipo de situação. Igual aqui na Terra, a desigualdade. Aqueles que têm condições de uma mesa lauta, desfruta de uma mesa lauta. Aqueles que têm condições de ter uma adega, tem em casa uma adega. Aquele que não tem uma adega, ele toma a birita dele no bar mesmo. Aquele que não tem, ele usa outro tipo de droga e por aí em diante. É isso que eu quis explicar. E que também Lísias esclareceu muito bem a André Luiz. Pois veja bem, não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. É isso que eu estou tentando explicar para o telespectador. Lá eu nunca tive que me preocupar em encontrar um prato de arroz com feijão, porque eu nunca encontrei, mas eu encontrava grama, lama, fezes, urina. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas tem um pouco de respeito, fezes, urina. Ai, gente, e eu ainda estou medindo tantas palavras para não dizer outras coisas que você nem imagina que existe lá. Então, eu me calo para poder não te ofender, para não ofender os teus ouvidos. Porque eu peço a Deus que você nunca que encontre lá, que você não pare lá. E faça, que é um conselho, faça de tudo para não parar lá. Porque parar nas regiões umbralinas é escolha. Parar nas regiões de colônias espirituais são escolhas. Viver no lixo é uma escolha. Viver num palácio é uma escolha. Então, que saibamos fazer as nossas escolhas aqui, né? Então, veja bem, ó. Cada espírito lá permanece o tempo que se passa necessário. Lísias dizendo para André. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta, né? O Senhor permitiu que milhões de colônias, passou de novo. Toda vez que ela passar eu vou falar, só para você marcar aí. Então Deus permitiu que milhões de colônias fossem, né, criadas, hospitais. Deus é Pai. Deus não iria abandonar, né? Como essa, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Então, quem pensa que os mentores espirituais, que os amigos espirituais encontram-se nas colônias de braço cruzado, deitado numa rede, fumando um cachimbo, meu bem. Olha, tem pessoas que dizem aqui na Terra, fulano morreu? Não. Fulano descansou. Pois sofreu 30 anos
anos de sofrimento, entrevado na cama, né? Igual conversando com Mariana Marques, ela me disse: a humanidade não tem noção do que pensa, do que diz. Pensam que sou santa. Meu Deus do céu, me queima a alma quando me consideram, quando enfim, quando me evocam, quando me chamam de santa. Mal sabem as pessoas o que eu fiz em outras existências passadas para viver nessa existência entrevada na cama. Graças a Deus que eu soube passar essa expiação, porque eu não fui flor que se cheirasse em outras existências, meu filho Luiz Antônio. Mas é assim mesmo, Mariana Marques, é assim mesmo. Então, ninguém descansa quando desencarna. Ninguém. Ah, morreu, descansou. Descansou do quê? Se aqui é um parque de diversão, aqui é uma faculdade, aqui é uma penitenciária, aqui é um manicômio, aqui é um local de reflexão, de expiação, de prova, mas a dor é uma escolha, porque você pode estar numa faculdade, numa penitenciária, num manicômio, num parque de diversão e optar pelo amor e não pela dor. Quantas pessoas nas penitenciárias vivem em paz porque sabem usar a psicologia? E quantos também vivem nas penitenciárias um inferno porque não aprenderam a usar a psicologia? Quantos vivem dentro de casa em paz porque aprenderam a usar a psicologia da paciência, da aceitação, da resignação, da humildade? Mas quantos vivem dentro de casa um inferno na condição de escravos? Escravos dos desejos, das fantasias, das ilusões, escravos do esposo, escravo da esposa, escravo de sentimentos. Isso é que é um sofrimento. Então, conforme já dissemos, né, em outros vídeos, trazemos em nós o inferno e o paraíso na mente e no coração o reino de Deus. Depende de nós. Então, olha só para você ver. André Luiz: creio então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. O que André está querendo dizer? Então, essa esfera umbral e crosta terrena, elas praticamente vivem, encontram-se, né, impregnadas uma na outra, né? Creio então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Nós sabemos disso, que o umbral, ele tem início aqui na crosta da terra, como se fosse uma neblina que se mistura aos seres humanos. Aqui na terra existe, é o primeiro plano. Um dia, um amigo meu, visitando Chico Xavier, pediu melhores esclarecimentos, pediu para que Chico esclarecesse a ele a respeito
das imagens que ele estava vendo em espírito à noite. Essa história é verídica, gente. Faz parte aqui do livro. E Chico, ali na sala dele, na casa do Chico, falou assim: meu filho, segura na minha mão. Fecha os olhos. Só abra os olhos quando eu te disser para abrir. Tudo bem. Esse meu amigo segurou nas mãos do Chico, fechou os olhos e concentrou. Desculpe. Logo em seguida, o Chico disse assim: abra os olhos. Que ele abre os olhos, ele se viu pisando em corpos, milhões de corpos. Pense você agora, nesse instante, você pisando em cima de milhões de corpos abaixo de você. E você, com aquele cuidado para não ferir aqueles corpos, ele se viu nessas condições. E ele olhava 360 graus, só via corpos. E aqueles corpos se movimentavam, corpos humanos, se movimentavam embaixo da sola dos pés dele, como se fossem minhocas. Horizonte se perdia de vista de corpos, de tudo quanto é espécie. Paisagem escura, trovoadas, raios, de tudo quanto é forma aos raios. Choro, ranger de dentes, pedidos de Mayday, 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 socorro, 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 Deus, valei-se de mim, Deus. E outros blasfemavam: não peça socorro para esse Deus não existe, ele nem sabe que nós estamos aqui. Eu sei dessa história pela boca do meu amigo, que passou por essa situação junto com o Chico. E esse meu amigo agarrou ao Chico. Chico do céu, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? O que é isso? E o Chico disse: esse é o primeiro plano do umbral. Como assim, Chico? Esse é o primeiro plano, meu filho, que encontra-se abaixo dos nossos pés, quando no corpo físico. É preciso entender, meu filho, que quando nós caminhamos sobre a terra, nós caminhamos sobre todos esses corpos que estão abaixo dos nossos pés. 100% da humanidade. Pois nós, a humanidade, não sabemos onde pisamos. Porque se soubéssemos, não andaríamos. Permaneceríamos estáticos, parados. Medo de ferir esse ou aquele irmão que encontram-se abaixo dos nossos pés. Logo, Chico pegou na mão desse meu amigo e falou para ele assim: feche os olhos. E ele fechou os olhos. Menos de 1 segundo, ele ouve aquela voz meiga do Chico:
meu filho, abra os olhos. Que ele abriu os olhos, ele se encontrava no mesmo lugar, na sala da casa do Chico, como se ele não estivesse saído do lugar. Você entende que o Chico transportou esse meu amigo, vou passar novamente. Chico transportou esse amigo lá para... Passou novamente. Transportou esse meu amigo lá para esta dimensão, abaixo dos nossos pés. Então, onde você está pisando, abaixo dos teus pés, existe uma dimensão que é a primeira crosta umbralina do umbral. E depois, é óbvio, flui quilômetros e quilômetros e quilômetros, adentrando-se a atmosfera da Terra. É uma dimensão. Agora, perceba bem a mensagem que Chico transmitiu a esse amigo meu. E perceba a mensagem que esse amigo meu me transmitiu. Então eu sou tão rico de informações, de orientações e de conhecimentos, que tem hora que eu penso assim, gente, tem que ser cobrado de mim mesmo triplo. Porque quanta coisa que sei, principalmente vindo de Chico, que eu reconheço não ser merecedor. Agora, essa história que eu estou narrando tem a ver com a história aqui, O Umbral, de André Luiz, no livro Nosso Lar. Vamos para o próximo vídeo dar sequência.